O movimento que estamos vendo agora de Bolsonaro buscando apoio dos partidos do assim chamado Centrão é algo previsível em função das instituições políticas brasileiras. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente o vídeo. O Brasil é um país que vive dentro do sistema do presidencialismo de coalizão. Existem países que têm governos de coalizão, mas não são presidencialistas. São países parlamentaristas. As alianças são feitas entre os partidos para dar sustentação a um gabinete parlamentar. E esse gabinete parlamentar, basicamente, é formado por deputados. Os deputados no parlamentarismo são os ministros, eles se tornam ministros, e há um primus inter pares, um que está o primeiro entre os pares, que é o primeiro-ministro. No regime presidencialista mais conhecido do mundo, o mais estudado, o mais objeto de teses de mestrado e doutorado, não há coalizão. É o presidencialismo norte-americano, bipartidário desde sempre. O Brasil, lá atrás, anos 40, anos 50, anos 60, já funcionava dentro do presidencialismo de coalizão. O que não existia naquela época era a imensa quantidade de partidos que hoje há. Haviam 3 partidos importantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal: o PSD, o PTB e a UDN. Todo o período 46-64 foi governado pela aliança entre o PSD e o PTB. A UDN nunca conseguiu, de fato, se tornar governo. Tentou em inúmeras ocasiões e nunca conseguiu fazer essa aliança. Aliança essa que Getúlio Vargas foi o artífice, digamos assim. Getúlio Vargas do PTB fez esse grande acordo e costurou essa aliança. O PTB representando classes trabalhadoras urbanas, muitas delas ligadas ao funcionalismo público, sindicalismo de funcionalismo público, e o PSD representando os interesses agrários, os interesses da elite, dos potentados, né, como se dizia na época, dos potentados locais. E a UDN, essa classe média urbana, privada, né, mais conservadora, que teve, inclusive, como um grande líder, um líder importante da UDN, Carlos Lacerda, digamos assim, muito emblemático, né, ficou de fora dessas alianças de governo, dessas coalizões. Quando nós tivemos o restabelecimento da democracia, voltou com ele o presidencialismo de coalizão. Durante a ditadura militar, os presidentes não eram eleitos e os ditadores, os militares, impuseram um sistema bipartidário no Brasil. MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e Arena, Aliança Renovadora Nacional. Então nós tínhamos somente 2 partidos. Com a redemocratização do país, de cara surgiram 5 partidos. E depois esse número veio se multiplicando. Então o que nós temos, né, em termos de alianças governamentais que dá sustentabilidade aos governos? O presidencialismo de coalizão. E isso daí, uma das coisas que acontece dentro do presidencialismo de coalizão é a distribuição de ministérios de maneira proporcional. Aliás, aproveito aqui e faço um parênteses. Eu tenho um curso EAD, um curso online que se chama Quem Manda no Brasil. Um dos itens do curso, um dos capítulos do curso, trata justamente disso, do presidencialismo de coalizão. Quem fez o curso, meus alunos do curso, podem muito bem compreender tudo isso que eu estou falando, porque numa sessão lá eu mostro, inclusive talvez você que esteja vendo esse vídeo nunca tenha se dado conta. A distribuição dos ministérios no Brasil, ela guarda proporcionalidade regional também. A maior parte dos ministros, em todos os períodos, nos 2 períodos democráticos que nós tivemos, vem dos maiores estados, vem de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que são os estados maiores do ponto de vista de população e, portanto, de eleitorado, e também os estados que têm a maior complexidade econômica, a maior quantidade, o maior peso dos interesses econômicos. Depois, outros estados ocupam ministérios. Rio Grande do Sul, tudo muito proporcional ao eleitorado. Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e, mais recentemente, é muito interessante essa mudança que houve regional,
Norte e Centro-Oeste, no período entre 46 e 64, ocupavam proporcionalmente menos ministérios do que ocupam hoje. Isso reflete o quê? A ocupação até territorial dessas regiões do país. A migração de pessoas, o aumento, né, da quantidade é pequeno, mas enfim, mas era menor entre 46 e 64. Uma das proporcionalidades é regional. A outra, para dar estabilidade ao governo, é uma proporcionalidade aos partidos políticos da base aliada. Então, o que está acontecendo com Bolsonaro? Bolsonaro agora está fazendo o quê? Nós estamos em abril, mês 4, indo para o mês 5, daqui a pouco mês 6, 1 ano e 6 meses de governo. Ele demorou 1 ano, quase 1 ano e 6 meses, para começar, não está claro para onde vai, enfim, mas para começar a se render ao presidencialismo de coalizão. Foi necessário uma crise política grave e foi necessário o aumento do zum-zum-zum em Brasília, mais do que zum-zum-zum, né? As pessoas começando a falar em impeachment, esse assunto começar a ficar mais corriqueiro dentre os parlamentares. E aí aquilo chega aos ouvidos de Bolsonaro, chega ao Palácio do Planalto, ele diz, opa, o que eu tenho de fazer para não correr o risco de cair, não correr o risco de perder completamente o apoio parlamentar. Nós estamos vivendo uma situação completamente atípica. Pela primeira vez na história do Brasil, temos um presidente da República que não tem partido político algum. Ele foi eleito pelo PSL, um partido micro antes da eleição. Aquela onda Bolsonaro fez o PSL crescer estupidamente, né? Disputa com o PT a posição de maior partido da Câmara dos Deputados. Mas depois da saída de Bolsonaro, ele perde essa base, ainda que deputados do PSL continuem votando, apoiando o governo. E aí o que Bolsonaro está fazendo no momento? Está pegando os cargos, são cargos... veja, é importante que você tenha em mente, existem os recursos obrigatórios, existem os recursos discricionários. Os recursos obrigatórios são recursos carimbados. Por exemplo, o Ministério da Previdência Social, o ministério que cuida de todos os benefícios da Previdência, é um ministério que tem um orçamento monumental, mas é um orçamento que não se pode mexer. É um orçamento que todo mês ele tem o destino já carimbado. Esses recursos vão para pagar as aposentadorias no Brasil, as aposentadorias do setor público, do INSS. Então o ministro ele não tem margem de manobra na execução dos recursos. É totalmente diferente do que Bolsonaro está fazendo agora. Por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, ou a FUNASA, ligada ao Ministério da Saúde, né? Fundo Nacional de Saúde, enfim. Esses não são ministérios, são autarquias, são órgãos públicos. Agora, eles têm uma margem de manobra grande na execução, na celebração e execução de convênios com estados e municípios. Eles podem modificar a alocação dos recursos, podem decidir, olha, agora vamos fazer uma grande campanha de alfabetização de adultos, não, vamos parar essa campanha e investir em ensino técnico para adolescentes, e isso tudo direciona recursos. E aí os recursos são direcionados em função do presidente, o presidente que ocupa essas fundações e que tem ligações partidárias, tem ligações, a maioria deles, para dar estabilidade ao governo, com bancadas de deputados federais. E é isso que Bolsonaro está fazendo agora. Não sabemos se isso será ou não duradouro. O que fica evidente agora é que Bolsonaro se rendeu, né? Repito, pode ter sido provisoriamente ou não, vamos saber em breve, mas se rendeu à força parlamentar da soma desses pequenos partidos do Centrão, que já mudaram de nome. Eu muitas vezes falo o nome, né, recentemente modificado, né? Então tem Republicanos, PP, PR, o partido liderado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, PSD. Então todos esses partidos compõem o Centrão. Eu já tive a oportunidade, né, obviamente, de participar de vários eventos na Câmara dos Deputados. E eu olho o evento tanto com um olhar de ciência política e muitas vezes até mesmo com um olhar antropológico. Eu já vi eventos, né, que os parlamentares vão, né, lá no restaurante da Câmara dos Deputados. Né, eu tive num evento lá uma vez
no momento que o restaurante não está sendo usado, não era hora do almoço, era um café da manhã. E os deputados vão no microfone, tem lá os seguidores deles, tem lá outros deputados ouvindo, e falam explicitamente que precisam ocupar cargos no governo federal. Essa é uma dinâmica de governo. Eu não estou aqui moralizando, dizendo se é certo ou errado, estou dizendo que é assim que funciona. Existem cargos a serem ocupados por meio de comissionamento, isso tudo está na internet, os vários níveis de DAS de 1 a 7, né? E esses cargos, eles tomam decisões de regulação, às vezes pequenas portarias, leis, decretos, até tomaram iniciativa legislativa e articular algo com os parlamentares, e decisões de distribuição de recursos. Isso é importante para que os deputados votem com o governo. É assim que funciona no Brasil, assim que vem funcionando assim. E Bolsonaro, ao que parece, pode ser que se renda definitivamente a isso. Vamos ver, mas é o que está acontecendo hoje. Curta o vídeo, comente o vídeo, inscreva-se no canal. Um grande abraço.